Muito boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Boa noite a todos. Pessoal da rádio, muito boa noite. Glória a Deus pela vida de vocês. Entramos ao vivo aí, então interrompemos os louvores, como todas as segundas, quartas e sextas, né? Que nós temos a luz da palavra. Interrompemos o louvor aí a partir das 18 horas e voltamos por volta de 7 e 10 da noite aí. Amém? Glória a Deus, fica ligadinho com a gente aí. Depois, acabando o programa, a gente volta o louvor também novamente. Amém? Lembrando que a Rádio Hebron é 100% louvor, 24 horas por dia. Então, a rádio é da Hebron, então, glória a Deus. Hoje não tem anúncio, né? Mas também, da mesma forma que não tem anúncio, também não tem músicas mundanas. É 100% louvor e 24 horas por dia. Então, para você que costuma ouvir aí, né, ao invés do Facebook, tem a rádio, seja muito bem-vindo. Lembrando que a rádio agora dá para você compartilhar, dá para salvar a ministração, enfim, é uma grande bênção. É usada em toda a programação da Hebron. Então, seja os programas pela manhã, segunda a sexta-feira, às 8h30, com a Bispa, né, Palavra do Dia, ou segunda, quarta e sexta, a luz da palavra comigo às 18 horas, e de terça e quinta, o Prefiro Crer, que são os testemunhos aí, terça e quinta também. E toda quinta-feira, agora à noite, né, por 12 quintas-feiras, né, amanhã será a segunda quinta-feira, aí nós teremos um programa das Mulheres Conectadas em Cristo, que foi quando começou a Hebron. Então, ontem nós não tivemos o Prefiro Crer, então eu queria pedir desculpa para vocês aí, nós não tivemos ontem o Prefiro Crer, volta amanhã, né, normalmente aí em nome de Jesus. E amanhã nós temos também, então, o programa da Bispa, além da palavra do dia, às 8 horas, 8h30 da manhã, né, até umas 10 horas mais ou menos. Depois, à tarde, 3 horas, temos testemunho, palavra do dia. Prefiro Crer, lembrando que é sempre testemunho, o pessoal contando aquilo que o Senhor fez na vida de cada um, quanto foi abençoado, de que forma foi, como conheceu a Hebron. Como tem gente que já está na segunda leva, aí já não está nem mais contando como conheceu a Hebron. Só está contando, eu estou na Hebron há 3 meses, 4 meses, 5 meses, e está vivendo sobrenatural. Aí o pessoal que já está um pouco mais de tempo aí com a gente, amém? Glória a Deus. Então, esteja aí no Prefiro Crer. Não esqueça, liga para a Jaque, para a Bispa aí no WhatsApp da igreja, no 11 970 13 8161. Você consegue falar conosco aí através do WhatsApp da igreja, ou quem tem os nossos particulares, enfim, fica à vontade. E aí você se programa para estar vindo contar o testemunho. Tem muita gente que já viveu aí bastante coisa, vem contar o testemunho, se inscreve, não espera ligar para você, fala, bispo, eu quero contar o meu testemunho, eu não vejo a hora de contar o meu testemunho. Lembrando que, olha, você vê a Ana, que veio aqui, já estava na segunda leva, contando novamente testemunho, ela não deixou, ela se prontificou logo de primeiro, contou o testemunho, já estava na segunda leva. E logo, logo, no ritmo que ela anda aí, logo, logo, ela tem casamento marcado aí, já está contando a terceira vez aí, amém? Deixa eu ver aqui, Márcio, boa noite, Márcio é bom dia, né? Bom dia com muita alegria, está na madrugada lá do Márcio, que está no Japão. Amém? Rose Franco, boa noite com muita alegria. Maísa, boa noite com muita alegria. Boa noite a todos de Mococa. É um prazer. Boa noite, Brasil aí. O Márcio que está lá no Japão. Olha aqui, o Márcio é gente boa. Está lá no Japão, os horários, ele sempre participa de alguns propósitos conosco. Para ele é sempre mais difícil, porque os horários, né? A gente está no meio-dia, ele está na meia-noite, né? 6 horas da manhã, ele está às 6 horas da tarde. Então, o horário é meio complicado aí, porque nós somos, né? Lá é 24 horas praticamente quase de diferença, né? Amém? Então, glória a Deus, se eu não me engano, ele já está no dia, hoje dia 28, acho que ele já está no dia 29, amém? Na meia-noite já do dia 29 aí, amém? Glória a Deus. Bom, pessoal, Glaucia, boa noite, Mococa, boa noite aí, pessoal de Mogi, glória a Deus, tivemos em Mogi ontem, grande bênção, glória a Deus aí, a Karine, né, que nos recebeu muito bem, muito bom passar uma tarde com ela aí, podemos conversar bastante, ver o quanto Deus fez na vida dela. Precisa vir no Prefiro Crer aí. Tem bastante coisa, tem bastante testemunho aí, a Karine, viu? Glória a Deus pela vida dela aí. Bispa, boa noite com muita alegria. Jaque, boa noite com muita alegria. Bispão, boa noite com muita alegria. Já está em São Paulo, glória a Deus. Daqui a pouco ele está com a gente também. A Bispa já foi buscar, glória a Deus. Estão no mesmo propósito, é isso aí, o Márcio está falando lá, estamos em horários diferentes, mas no mesmo propósito, glória a Deus. Então é isso aí, pessoal, Prefiro Crer, então amanhã, né, a partir das 19h30, é isso, já que você não me fala a memória, é isso mesmo? 7h30, é isso, né, o programa da Bispa à noite? Amanhã, 19h30, né, então 19h30.
19h30, que na semana passada eu não estava bem, eu não acompanhei só pelo vídeo, eu não me atentei no horário. Mas é 19h30, então tem o programa aí das Mulheres Conectadas. Lembrando que tinha homens participando, eu participei, o Bispão participou também, todo mundo participando, porque é uma forma da gente ouvir a palavra que o Senhor tem para as mulheres. E a gente acaba recebendo e entendendo, né? O que Deus está falando com as mulheres aí. Então foi um programa abençoado, falou de Ana, né? Uma palavra poderosa aí. Vamos ver quem que a Bispa vai falar amanhã. Quem vai ser outra mulher, outra guerreira? Tem Dorcas para falar. Olha, tem um monte de mulher aí para falar. Maria Madalena, tem muita mulher para contar o que fez. Tem a Sunamita, né, que ajudou o profeta. Olha, tem tanta mulher, eu não sei quem que a Bispa vai falar amanhã. Confesso que eu não sei, mas tem muita mulher aí para ela contar, né? Glória a Deus, está ansioso amanhã para ficar sabendo. Bom, pessoal, glória a Deus. Amanhã, então, agenda completa aí. Na segunda-feira, hoje quarta, né? Na segunda-feira nós falamos aí em números, né? Nós paramos aí no capítulo 17. Na segunda-feira, um assunto um pouco mais delicado, uma palavra um pouco mais extensa. A gente tinha que esmiuçar, entender um pouco mais do que o Senhor estava falando nessa palavra. Então nós só conseguimos ver 2 capítulos na segunda-feira. Que a gente falou sobre a rebeldia lá de Corá, Abirão, né? Estão lembrados? Né, a rebeldia de Corá, que trouxe toda aquela movimentação, e por conta disso morreu aí, além dos 250 príncipes, morreram mais 14.700 pessoas aí, toda uma movimentação, além de um buraco que se abriu lá e consumiu todo mundo em vida, né, ali puxou, tragou todo mundo. Então a gente viu o que foi, o que era essa situação de rebeldia aí, o que o rebelde, né, começa causando uma rebelião, começa a juntar um monte de... Então nós falamos sobre tudo isso na segunda-feira. Hoje nós vamos avançar um pouco mais, nós vamos nos deveres e direitos dos sacerdotes. Aí o Senhor vai puxar o sacerdote, agora é hora de se limpar, depois de tudo que aconteceu, né? Então vamos nos purificar aí, porque a situação foi muito feia e por pouco não foi consumido todo o povo, ia contaminar toda a congregação aí. Então, um assunto bem delicado. Bom, eu tô com a camiseta aí da loja Hebron, né, para variar, fazendo propaganda, não dá para ver tudo aí, mas enfim. Só para vocês verem ela por inteiro aí, amém? Então, sexta tem outro, e aí nós vamos indo aí fazendo propaganda da loja Hebron. Quem quiser, entra no WhatsApp aí da Hebron, 11 970 13 8161, e você compra as camisetas aí, a Jaque tem colocado. Sofia Delfinópolis, boa noite, com muita alegria. Ela tem colocado as camisetas, tem publicado no status, né? E tem também aí em algumas publicações que a Bispa tem colocado, tá bom? No status dela particular, enfim. Eliane Assis, boa noite com muita alegria. Jáfia, boa noite com muita alegria. Boa noite a todos. Bom, pessoal, eu vou orar agora, nós vamos começar aqui, entrar, e depois disso aí, sinta-se abraçados aí, ou quem for ver na retransmissão, amém? Então, o que acontece? Está na lojinha da Hebron, aí você pode, nós temos agora, tem o cartão, a maquininha de cartão, então para comprar, passar no cartão, enfim, quem for para postar para algum outro lugar, entre em contato aí, a Jaque dá a direção para vocês de como fazer, o Bispo, enfim, vocês têm a direção de como comprar as camisetas, o pessoal, domingo, pessoal, não esqueçam, nós temos Santa Ceia, né, começo de mês, primeiro domingo do mês, e esse mês, né, que está se iniciando em setembro, vai começar justamente no dia 1º, né? Às vezes acontece dá 4, 5 dias aí até que chegue o primeiro domingo do mês. Mas esse primeiro domingo do mês é justamente no dia 1º. Então o mês de setembro vai ser um mês cumprido. Aí nós já estamos recebendo a palavra. Olha, presta atenção. Como eu já sei a palavra que vai ser ministrada. Aliás, quem está na Hebron sabe a palavra que nós já recebemos as 12 chaves lá em janeiro, né? Na virada do ano aí. Sabemos que palavra é. Um mês que a gente já vai receber a palavra no primeiro dia do mês, então imagina, terminando o mês de agosto aí, onde nós estamos vivendo, né, a bênção dobrada aí, né, a restituição do dobro de tudo, como foi com Jó, e entrar no mês de setembro, como nós vamos entrar com a palavra que vai estar no mês de setembro, então se prepara aí, então tem começo de jejum no domingo, a pessoa vai estar anunciando o jejum, né, então ela vai falar sobre o que vai ser o jejum, e provavelmente o relógio, ela não falou, mas eu acredito que seja 7 dias também, terminaria no outro domingo. Então não deixa domingo, né? Primícia. Às vezes você falta no outro domingo, olha, é difícil, mas o primeiro domingo do mês não dá, né? Não tem um domingo mais importante da tua vida, porque você está recebendo a palavra que vai reger o teu mês inteiro, a tua família, enfim. Precisamos receber essa palavra. Amém? Então eu espero vocês domingo aí, sábado provavelmente tem programa das crianças aí, a Bispa vai estar anunciando aí quinta e sexta, se realmente vai ter o horário para vocês estarem
entrando. Amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, para receber essa palavra, Senhor. Eu te peço, Deus, nesta noite, abre o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Tira o comichão dos nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Tira toda a sonolência, todo o cansaço, Pai. Tira tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Nos limpa e nos purifica, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Para que possamos entrar na Tua presença limpos de mão, puro de coração, Senhor. E eu, como servo e ministro do Senhor, coloco os Teus servos, pecados perdoados, como diz a Tua palavra. O Senhor já não se lembra mais, Pai, em nome de Jesus. Usa a minha voz, usa a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer nesta noite, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então abra aí sua Bíblia no capítulo 18 de Números. Semana que vem, provavelmente até quarta-feira, nós terminamos o livro de Números e já vamos entrar em Deuteronômio. Então, aí eu estava fazendo os cálculos aí, até o final do ano a gente vai ver bastante coisa. Tem Josué depois para a gente ver, e aí nós vamos aí, Samuel, né? Tem Reis, tem Esther, olha, tem muita coisa, tem Neemias, tem tanta coisa para a gente ver esse ano aí, então até dezembro tem muita coisa para a gente navegar aí. A gente vai sair um pouco das leis, né? A gente vai ver Deuteronômio as bênçãos, né? Capítulo 28 tem as bênçãos, tem a maldição provida da rebeldia, daquele que não obedece. Então, um livro onde vai ter muita informação e algumas coisas também que a gente vai ver que já vimos, não só em Êxodo, mas também em Levíticos e Números, algumas coisas se repetem, nós vamos passar um pouco mais rápido. Amém? Aquilo que eu vou estar falando aqui, nós vamos adiantar um pouco mais e já vamos esmiuçar um pouco do que está escrito lá. Ok, pessoal? Glória a Deus. Então, vamos ler o versículo 1 e 2, ver se a gente consegue ir até o capítulo 21, 22 aí, se der. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativa ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam quando tu e teus filhos contigo estiveres perante a tenda do testemunho. Então, como eu falei para vocês, depois de tudo que aconteceu aí, por conta de Corá, o povo ter sido consumido, precisava se limpar, se purificar, né? Então, todas as vezes que acontecia alguma coisa que se tocava em algo impuro ou que se ofendia ao Senhor, além do que nós vimos da expiação, da oferta das festas do tabernáculo, da Páscoa, enfim, todas aquelas festividades que nós já vimos, tinha a situação de o povo se contaminava e a gente sabe que precisava se limpar de tudo isso para entrar na presença do Senhor. Então aqui o Senhor está chamando Arão, né, chamando os sacerdotes ali para conversar com eles, para que se limpassem, falando inclusive sobre limpar também os levitas e a todo o povo. Aí precisava ter um novo momento, porque o povo tinha pecado muito feio contra o Senhor, amém? Então a iniquidade, como está dizendo aqui, significava o quê? Purificar por meio de uma oferta substitutiva. Então, uma oferta, como a gente viu, né, todas as ofertas eram ofertas pelo pecado. Entregava a sua oferta ao que lhe custasse, o que se custava naquela época, e o Senhor deixa claro. Não, então era o boi, o jumento, a ovelha, enfim, aquilo que se entregava de oferta em substituição, como se estivesse entregando pelo teu pecado. Então, para você não ser entregue, entregava aquilo lá para reparar aquele pecado. E aí, depois nós vamos lá para o Novo Testamento, Jesus, né, na cruz, por todos os nossos pecados, aquilo que nós já falamos aí. Amém? Os sacerdotes tinham de fazer a expiação de seus próprios pecados também, como nós vimos lá em Levíticos, capítulo 16, então não vou repetir. Tá? Só o que a gente já viu, mas precisavam fazer também pelos seus pecados, porque todo o povo tinha sido contaminado, os príncipes, e a gente viu ali Abirão, viu? É um pessoal que era levita e não podia ter sido contaminado aí, né? Amém? Também considerando que havia possibilidade do santuário ser profanado por alguém inadvertidamente, né? Alguém que não foi advertido ali e cometeu alguma coisa que trouxe impureza para o tabernáculo. Então, sempre o tabernáculo era um lugar sagrado, santíssimo, como nós vamos ver, e tinha que ser purificado todas as vezes. Então, a gente viu, inclusive, no mês passado, que até as roupas, as vestes, uma veste que só podia ser usada lá dentro. O camarada saiu, ele ia lá, se limpava para poder entrar no tabernáculo e trocava, inclusive, suas vestes. Tinha as vestes que só podiam ser colocadas lá dentro, só se circulavam lá dentro. Ali Arão, seus filhos, ali como a gente viu. Amém?
O lugar santo é o altar, também tinham que ser purificados. Então se lavava tudo aquilo que nós vimos já com relação a isso. Amém? O Senhor deixa claro que a responsabilidade sacerdotal era da família de Arão, porque muito se questionou se Arão, né? Por que só Arão pode, só Moisés, todo mundo podia. E a gente viu na segunda-feira também que o bordão de Arão floresce. É o capítulo, né? O que fala no capítulo 17 da minha Bíblia, o título que está lá. Porque aí foi mostrado que era Arão realmente o responsável e ali frutifica somente aquele que o Senhor tinha determinado, e no caso era Arão. Amém? Acima daquele dos demais levitas. Deveriam realizar o serviço do santuário para que não houvesse outra vez, né, do Senhor, a ira do Senhor contra todo o povo de Israel. Então se limpa, vão se purificar, porque tinha vindo a ira do Senhor e quase consumiu todo o povo ali. Estão lembrados? Que aí uma situação, Moisés fala para Arão, corre lá, acende, entrega a oferta, que senão vai consumir todo mundo. Estão lembrados na segunda-feira? Se não lembrou, esqueceu muita coisa, volta lá e ouve depois de novo. Amém? O serviço religioso, longe de ser uma servidão imposta aos crentes, que acham que é uma servidão. Não tem nada com servidão. É um galardão, é uma alegria e é um dom gracioso. Um dom que o Senhor deu para aqueles homens que tinham a oportunidade de entregar uma oferta maravilhosa, um galardão, sem sombra de dúvidas. E a bispa fala muito sobre isso, né? Você está entregando uma oferta na casa do Senhor, é levita, é diácono, é presbítero, tem a oportunidade de entregar uma oferta na casa do Senhor, imagina o teu galardão diante do Senhor. Aqui a gente viu o carinho e o amor que o Senhor tinha para com os levitas, para com os sacerdotes. Logicamente puniu aqueles que foram indisciplinados, né? Fizeram por merecer. Agora a gente viu que as pessoas que tinham realmente responsabilidade no tabernáculo, as coisas de Deus, viveram sobrenatural e eram alimentadas, enfim, tinha todo um sobrenatural de Deus para cada um deles. A bispa até estava ministrando hoje pela manhã, na palavra do dia, e ela estava comentando sobre o povo do deserto, né? Que as pessoas falam, estou no deserto, está numa fome, passando no deserto. Meu, o povo ficou no deserto lá, e foi muito bem lembrado por ela, a gente comentou, eu e ela, sobre isso na manhã, a parte da manhã, falando o quê? O povo esteve no deserto, mas nem porque estiveram no deserto passaram fome. O Senhor sustentou todo o povo com pão, né, com a comida e com a água, com o dormiz, quer dizer, não faltou nada para esse povo. Então poderia não ter um luxo, mas não passavam fome. Então, o servo de Deus, estou na prova, estou no deserto, que deserto é esse que está passando fome? Tá? Tem uma coisa errada aí. Viu que o povo lá, e um povo rebelde, mesmo assim o Senhor servia a um Senhor, era um povo que o Senhor tinha um amor, o Senhor preservou ao ponto de trazer comida, trazer água, né, para esse povo aí. Então, é o estudo das coisas de Deus, a meditação que se faz em torno de sua palavra. Longe de ser um dever religioso, era uma dádiva que o Senhor, como o Senhor tinha falado, inclusive o Senhor fala que era uma dádiva. E essa dádiva estava sendo colocada diante de Arão, dos sacerdotes e dos levitas. Então era um privilégio fazer qualquer obra na casa do Senhor. Amém? Vamos ler lá o versículo 8 e 9. Vamos continuar no capítulo 18, versículo 8 e 9, que diz assim. Vamos lá. Disse mais o Senhor a Arão, eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, como todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo como porção a ti e a teus filhos. Isto terá das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as suas ofertas, como todas as suas ofertas de manjares e todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. Então aqui a gente vê Deus suprindo a Arão e aos filhos dele. Aquilo que era entregue de oferta ao Senhor, de uma parte era separado para Arão e seus filhos. Afinal, estavam exercendo o sacerdócio, né, cuidando das coisas de Deus. Deus não ia desamparar aqueles homens. Como não desamparou os levitas, não desamparou ninguém. Então presta atenção aí. O Senhor fala muito sobre o lugar santíssimo, né? Claro que porque o lugar era santo, né? Só que logicamente lá dentro do tabernáculo ele fala muitas vezes sobre o santíssimo, porque era mais santo ainda, porque lá era onde ficava a arca da aliança e por si só a presença de Deus ali. E muito se fala que vinha lá e o Senhor falava através justamente ali onde estava a Arca da Aliança, né? Onde ninguém podia penetrar, né? A não ser o sumo sacerdote. Então era um lugar santíssimo, os levitas podiam circular ali à volta, mas dentro do tabernáculo não, somente o sacerdote, por isso lugar santíssimo. A referência quer dizer a um lugar muito santo e, portanto, só dentro
do tabernáculo, como eu falei para vocês. A menção também quanto a alimentos, o azeite, os cereais, etc., como diz ali, é o melhor dos frutos da primícias, e separados para o Senhor. Ele os daria aos sacerdotes. Portanto, os sacrifícios ofertados também para alimentar os sacerdotes e qualquer objeto separado a ser propriedade do tabernáculo também passa a pertencer à tribo de Levi. Então, tudo que fosse entregue ao Senhor ali tinha a porção, como eu disse para vocês, não só para os sacerdotes, mas também para os levitas. O melhor, a primícia ali, era entregue, eles tinham direito a essa porção aí. Se o próprio Deus é a porção e a herança dos seus servos, é claro que Deus não os desampararia nas suas necessidades físicas e terrestres. Olha, se o povo está servindo ele, cuidando dele, ele não ia desamparar esse povo, e muito menos os sacerdotes estavam cuidando dele, né? Fazendo ainda com eles, uma aliança perpétua de sal, isto é, um pacto inviolável e indissolúvel. Então ele fala aqui que é um pacto, uma aliança perpétua que estava fazendo com aquele povo e fazendo com os sacerdotes, ali onde não faltaria nada para eles. Né? Era uma aliança perpétua. Então, aquilo que se entregasse de oferta, eles tinham então uma porção deles e não iria faltar palavras do Senhor. Porque o Senhor diz que nenhuma porção terás. Ele fala essa passagem aqui. O que significa essa passagem quando ele fala que nenhuma porção terás? Então, quando você for ler, para você não confundir aqui, porque ele não está dizendo que os sacerdotes tinham, presta atenção. Esta ressalva esclarece que os sacerdotes não iam se enriquecer com as ofertas descritas nos versículos anteriores que nós lemos, que eu acabei de falar para vocês aí. Eram bens e comidas para serem gastos no discurso, no decurso dos próprios sacerdotes ali, para poder realizar todas as coisas das necessidades diárias, não só do tabernáculo deles, mas não era para enriquecer. Eu sou a tua porção, ele diz. Aquilo que podiam armazenar, na realidade, era o tesouro eterno. Isso é o que eles poderiam armazenar. Por quê? Senão vai falar, mas tudo que eles entregavam lá, porque a gente vai ver que a quantidade de gente que tinha eram muitos. Nós vamos ver em determinado momento aí do livro de Números, mais pro finalzinho aí, nós vamos ver que eles pegam uma cidade lá, tinha 60 mil gados, 60 mil boi, 30 mil jumento, 600 mil ovelhas, então não era pouco. Então você imagina essa porção, uma porção dessa sendo dada para os levitas, para os sacerdotes, quer dizer, então eles vão enriquecer? Não. Então o Senhor está deixando muito claro que não era para eles enriquecerem com isso, que a maior porção era na realidade nada mais, nada menos do que o Senhor, era realmente a maior porção. E o tesouro que eles tinham era o tesouro eterno. Isso é a melhor bênção que tem. Mas o camarada quer ser rico. Rico é aquele que tem a presença do Senhor e que não passa fome. Pode ser o dia que for, para ele não falta nada. E para um camarada, um rico, perde todo o dinheiro, amanhã pode ser que ele passe fome. E para aquele que tem a presença de Deus, não, amanhã ele não vai passar fome, ele sabe que Deus vai suprir. Os dízimos e os levitas é o título da minha Bíblia. Vamos ler lá, versículo 21 a 23. Vamos ver o que diz aqui. Do 21 ao 23. Diz assim: os filhos de Levi deem todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, olha o que o Senhor está dizendo, que o dízimo ia dar para eles, porque eles prestavam serviço para a congregação, para o Senhor. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Isso lá dentro do tabernáculo, aquela história dos levitas. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo, e é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Aqui com relação às terras, os levitas não teriam uma porção, uma terra como foram dadas, como vão ser distribuídas as terras mais um pouquinho adiante aí. Eles vão dividir as terras para o povo. Inclusive tem duas tribos aí, tribos e meia, que começam a pedir aí terras antes mesmo de passar o Jordão. Nós vamos ver tudo isso. Mas o que acontece aqui está dizendo o seguinte, que os levitas não teriam direito a essas terras. Então, deixando claro aqui, até porque os levitas vão ficar espalhados em toda a congregação, todo o povo tinha que ajudar, tinha por obrigação ajudar eles. Amém? Os levitas e os sacerdotes dependiam da fidelidade do povo. Por quê? Eles só teriam direito se o povo dizimasse. Então, olha aqui a situação. Eles só teriam, então, dependiam do quê? Da fidelidade do povo. Se o povo for fiel e der o dízimo, eles teriam direito à porção deles. Caso contrário, não teria. E, logicamente, o povo ia ser fiel. O Senhor não ia permitir isso.
o qual, por sua vez, desfrutava da boa vontade do seu Deus através da obediência cuidadosa a todas as leis do santuário. Portanto, o sustento do levita e do sacerdote vinha do dízimo oferecido ao Senhor. Então, tudo que eles recebiam, na realidade, nada mais era do que um dízimo oferecido pelo povo, e essa parte eles tinham direito à herança, tinham direito à sua porção. Os levitas deveriam também dar dízimo ao sumo sacerdote pelo valor recebido, ou seja, todo o dízimo recebido, eles também deveriam dizimar. Olha que interessante aqui. Até para que eles entendessem o que era o dízimo, ou seja, o povo entregava o dízimo, eles tinham direito ao dízimo. Desse dízimo, eles dizimavam também. Então, vamos traduzir para você entender. Vamos supor, o pastor ou, sei lá, uma outra função que tem da igreja, um presbítero, trabalha na igreja, e aí ele vai receber o salário dele, ele recebe referente ao dízimo, você vai pagar o pastor, certo? O sacerdote responsável pela igreja, como nós vimos aqui, é mantido pelo Senhor. Então, na igreja hoje, quem que mantém? O corpo de Cristo mantém a igreja, através do dízimo. Com o dízimo, você vai pagar o pastor responsável lá, que está ministrando, ok? Ele vai receber esse dízimo como salário, e ele vai dizimar também. Então, nada mais é do que isso, era o que os levitas estavam fazendo. Ficou claro, pessoal? Só para entender, dízimo do dízimo, eles estão recebendo a parte que é deles de direito. Na verdade, é como se eles tivessem recebido um salário, então pelo salário dele também tinha que dizimar. Olha como o dízimo é sério. Eles não estavam livres de pagar o dízimo também, porque era uma primícia e outra, era uma ordenança do Senhor. Então eles também, nada mais justo do que também dizimar. Amém? O povo deveria entregar o melhor nos seus dízimos e nas suas ofertas ao Senhor. O povo dava o que tinha, melhor aos levitas, evidentemente, porque ia através do dízimo, os quais davam o melhor disto ao Senhor, representado pelos sacerdotes. Amém? O Senhor alerta ainda para não profanar nas coisas sagradas, para ter cuidado com aquilo que é sagrado. E a gente vive falando sobre isso, tomar cuidado com aquilo que é sagrado, até no que se fala com referência àquilo que é sagrado. E a gente bateu muito, eu falei muito também sobre isso na rebeldia lá de Corá. Estavam falando, primeiro, estavam falando daquilo que era sagrado. Por quê? Moisés foi consagrado pelo Senhor, colocado lá, levantado pelo Senhor. Estavam falando daquilo que é sagrado. Então a gente tem que tomar cuidado naquilo que toca, que é sagrado, naquilo que se fala sobre aquilo que é sagrado. A igreja é sagrada. Você não concorda, não está, amém, vai para outro canto. Agora, tocar naquilo que é sagrado, aí você está entrando, mexendo na cumbuca aí que não devia, né? Por quê? Você está mexendo, tocando naquilo que é sagrado, e a palavra é muito clara quanto a isso. Amém? Tudo que fosse oferecido para a causa de Deus tem e teria de ser usado dentro daquilo que o próprio Deus ensinou. Então, tudo aquilo que fosse entregue lá deveria ser usado para aquilo que Deus determinou, ou seja, para a própria obra. Senão, dá-se o caso de roubo, ou seja, estaria roubando ao Senhor, o que levaria à morte. Então, a coisa sagrada tem que lidar dessa forma. Amém? Capítulo 19, vamos lá. Todo mundo está acordado aí, pessoal? Eu sei que hoje é um pouco mais complexo, mas amém. Acho que não está muito difícil de entender aí, amém? Capítulo 19. Vamos que dizer aqui. Aqui na minha Bíblia diz a água purificadora. Então a gente viu que o pessoal saía lá, lembra? Está lembrado como a gente viu em Levíticos, hein? A purificação, o povo saía, ficava 7 dias, ou ficava até o final da tarde. Tinha várias situações que eram tratadas de acordo com cada caso. Era tratado de uma forma diferente, mas tinha que se lavar, se purificar, só no dia seguinte, no final da tarde, enfim. Tinha tudo isso que nós vimos aí em cada caso, amém? Esse capítulo aqui, ele descreve o quê? O rito da purificação de todo aquele que tocar em coisa imunda, animal ou homem morto. O sacrifício nos ensina que a água não é suficiente para a purificação. E a novilha vermelha, que é tipificada aqui como se fosse Jesus Cristo, segundo a interpretação relatada inclusive lá em Hebreus. Tá? Se você tiver dúvida, você lê lá em Hebreus capítulo 9, versículo 13 a 15, que fala sobre isso. Amém? Esta água deveria ser preparada e Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, devia supervisionar o sacrifício de uma novilha vermelha perfeita fora do acampamento. Veja que aqui, como era de purificação, né, algo que estava contaminado ali, na forma como estava, essa oferta tinha que ser feita fora do acampamento. Presta atenção aqui. Né? A contaminação era tão grande que aqui, neste caso, não podia ser feita nem dentro do acampamento. Tinha que ser feita fora do acampamento, e nós vimos um pouco disso aí também em Levíticos,
guardadas as devidas proporções lá. Amém? Deveria ser supervisionada por ele fora do acampamento. Devia aspergir o sangue na frente do tabernáculo 7 vezes e depois queimá-la inteiramente, incluindo o sangue junto com a madeira de cedro, o sopo e uma fazenda vermelha. As cinzas resultantes deviam ser usadas para o preparo da água purificadora, isto é, a água da remoção da impureza cerimonial. Do versículo 11 aqui, depois você quiser ler aí no detalhe, até o 22, relata o processo para aquele que tocar no morto, que nós já vimos lá em Levíticos capítulo 21. Então, não vou repetir, mas aí do versículo 11 até o 21 está relatando aquilo que nós já vimos lá. Ok, pessoal? Uma pessoa contaminada por um morto devia ser considerada imunda durante 7 dias. Olha aqui, aquilo que nós estávamos falando. Adquiria a pureza cerimonial, sendo aspergida com esta água no 3º dia do 7º dia. Olha lá, olha para você ver como que é complexo aí o negócio. No 7º dia devia de lavar as roupas, suas roupas e o corpo. E ao pôr do sol estaria limpa. Aquele que deixasse de obedecer deveria ser expulso da congregação como uma pessoa imunda. Então tinha que se respeitar o prazo, e passando disso, o cara se desrespeitasse ou não cumprisse tudo aquilo, ele seria expulso, era considerado como uma pessoa imunda, não podia fazer parte mais da congregação. Então a gente vê aqui nesse capítulo e ao longo do que nós vimos já até agora, que a santificação era algo importante naquela época. Não que não seja nos dias de hoje, logicamente que é. Mas a gente vê que se hoje a gente fizesse, sei lá, 10% do que era naquela época, as consequências seriam bem mais complexas do que hoje, do que é naquela época. Você imagina, a gente às vezes não faz nem 10%, olha do que era naquela época, lá como que viria a punição. E hoje o povo abusa, né? Até demais, né? Capítulo 20, vamos lá. Capítulo 20, ele começa falando sobre a morte de Miriam. Vamos ler aí, ver que é um versículo só. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Bom, Miriam, ela é mencionada, depois se você quiser ler, aqui, a gente sabe de tudo que ela fez, a gente viu que ela ficou leprosa, porque falou de Moisés, né? Ela juntou-se com Arão, mas ela que incentivou toda aquela situação, muito eu falei sobre isso, e aqui está relatando a morte dela. Mas ela foi uma mulher tida como profetisa. Depois você lê lá em Êxodo 15, capítulo 15, versículo 20 e 21, fala que ela cita ela como profetisa. Então aqui morre a profetisa, porque ela inclusive teria cantado, ela que levantou o coro para o povo, né? Cantou lá, louvou para o povo para passar pelo mar. Na hora que se abriu o mar lá, ela que levou esse povo tudo cantando e louvando lá. Então, muito se fala, então, apesar de tudo que se falou, mas era uma profetisa. Então, logicamente, mas o povo quer massacrar a pessoa, mas ela teve um erro aí, levantou uma lebre sobre Moisés, que não comete erros, né? Mas ela teve várias outras histórias. Então, a mesma coisa quando a gente vê aqui a situação de Moisés não entrar na Terra Prometida. O povo vai falar, mas o que esse homem enfrentou? Tudo que ele fez. Né? Então, ali também deixou um sinal para que a gente pudesse entender. Amém? Moisés fere a rocha em Meriba, olha, como eu acabei de falar, não lembrava mais, mas está aqui, nós vamos falar agora. O povo continuava rebelde de espírito, né? Reclamando, o povo não deixava de reclamar. Aliás, né, o que a gente percebe é que o povo não conseguia aprender, né? Tomava uma chapuletada, uma parte morria, outra parte, né, vinha a praga lá, mostrava para eles que estavam errados, mas o povo continuava sendo rebelde. Porque era uma coisa interior do camarada reclamar, como é hoje. Deus faz hoje na tua vida, amanhã você está reclamando. Já esqueceu do que Deus fez hoje, né? Então, quer dizer, as misericórdias do Senhor se renovaram à meia-noite, você já esqueceu de tudo que ele fez hoje. Então, o povo era rebelde e reclamava. Quanto mais a gente tem, mais a gente reclama. A gente nunca está satisfeito e poucas vezes a gente glorifica a Deus por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Então, o povo continuava reclamando, tinham experiências com Deus, mas parece que as invalidava, como a terra não possuía água, que eles começaram a reclamar. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, reclamando que eles haviam levado o povo para morrer no deserto, que ali não tinham cereais, não tinha figos, não tinha vides, não tinha romãs e nem muito menos água. Então, que eles começaram a reclamar, Moisés, eu tivesse morrido lá no deserto, eu tivesse morrido no deserto, eu tivesse morrido lá no Egito. Por várias vezes eles usaram esses argumentos com Moisés e Arão.
Por quê? Porque eles começaram a reclamar, não tem água, a gente não tem figo, começaram a reclamar daquilo que eles tinham comido, né, ou que já tinham experimentado lá no Egito, e que agora não tinha. Então, mais uma vez, se levantam e vão reclamar para Moisés. E aí Moisés, evidentemente, toda vez que se deparava com essa situação, ia clamar ao Senhor para ver o que o Senhor tinha de resposta para ele. E Moisés clama ao Senhor, vamos ver o que o Senhor fala para ele. Versículos 7 e 9 diz assim: Disse o Senhor a Moisés, toma, presta atenção aqui, pessoal, que essa passagem é muito importante e define a vida de um camarada. E aí, o camarada não é um camarada qualquer, né? Define a vida de Moisés. E muitas das vezes a gente reclama porque a gente não presta atenção naquilo que está sendo falado. Deus dá uma direção e nós temos um Deus de detalhe. Então nós precisamos prestar muito bem atenção na direção, porque ele precisa falar assim, mas Deus não fez o que Deus falou. Não, Deus falou, você não prestou atenção em tudo que foi falado. Um ponto e uma vírgula faz muita diferença. Até numa conversa, pega quem trabalha em cargos executivos aí, um ponto e uma vírgula, dependendo do que você está mandando para um fornecedor, não precisa nem ser um executivo, aí manda uma pessoa de compras, de vendas, está tratando uma negociação, um ponto e uma vírgula faz toda a diferença numa frase. Né, ou num contexto, né, um parágrafo, então muito cuidado, presta atenção aqui que vai definir a vida de Moisés. Olha aqui. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, diante dele, presta atenção aqui, falai a rocha, e dará a tua água, e sim lhe tirareis água da rocha, e dareis a de beber à congregação e aos teus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Até aqui tudo bonitinho, certo? O Senhor falou para ele como ele devia fazer, e ele pegou o bordão e saiu para fazer segundo, olha o que está falando aqui, segundo o Senhor lhe ordenara. Então, aí que eu quero que você preste atenção. Às vezes a gente está falando, não, mas o Senhor me ordenou, eu saí para fazer aquilo que Deus me ordenou. Mas com tudo isso aí, Deus ordenou todo esse detalhezinho aí, ou Deus não deu mais detalhe do que você está fazendo, você não está fazendo superficial, parece aquela historinha do telefone sem fio, conta para um, conta para outro. Eu vi um outro dia no Facebook aí, acho que era um vídeo até estranho, não era o brasileiro, não sei lá que país que era, mas enfim, o camarada contava uma história, com o camarada tinha bem umas 15 pessoas ou mais, e contava uma história pro cara, um abriu o braço, fez assim, fez assado, e o cara ia falando para os demais. Quando chegou no último cara lá, não sabe já todo o desenho que o cara tinha feito, os gestos, enfim, o que ele mexeu no corpo, já não sabia nem o que tinha falado e muito menos o que ele tinha feito de coreografia. E aí, quando o último contou que tinha entendido, o povo, todo mundo começou a rir. E aí, quando foi falado, a pessoa ficou admirada. Por quê? Não tinha nada a ver com o que o primeiro falou. Então, as coisas se perdem ao longo de várias pessoas. Mas o que é duro? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque, às vezes, o que é duro? Não está se perdendo com um monte de pessoas, está se perdendo com você mesmo. Por quê? Porque você está ouvindo aquilo que o Senhor está falando, mas não está prestando atenção. E, às vezes, um ponto, uma vírgula, como eu disse para vocês, faz toda a diferença. E aqui o Senhor deixou claro para ele, deu ordenança para ele, e ele saiu para fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado. A rocha aqui tipifica quem? Tipifica Cristo. Como se vocês quiserem, depois vocês lerem em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A rocha já tinha sido ferida uma vez, como nós vimos lá em Êxodo, capítulo 17, onde ele fere a rocha em Refidim. Estão lembrados disso aí? Ele fere a rocha para sair água, o povo reclamou de água, também é a mesma história. Só que aqui o povo está de novo numa mesma situação reclamando. E Moisés, talvez até cansado de tanta murmuração desse povo, reclamação, peripararó. Não era fácil governar esse povo e conduzir esse povo pelo deserto. Aliás, não era tarefa nada fácil. Acho que talvez pudesse ser os 40 anos da vida de Moisés mais difíceis. Por quê? Tinha o lado bom de ter a presença do Senhor, mas por outro lado de viver com um povo rebelde não era fácil, né? O Senhor manda que Moisés fale a rocha e ela lhe daria água. Porém, Moisés não fez como o Senhor ordenara e feriu a rocha. Então, você viu como que faz muita diferença? O Senhor falou para ele, vai lá e fala com a rocha. E ele sai, ele pega, vamos lá, vamos ler aqui o último versículo. Então Moisés tomou o que? O bordão dele. Se ele pegou o bordão, você imagina que ele vai fazer aquilo que ele diz aqui. Diz o Senhor, como lhe ordenara, e foi para fazer o que o Senhor ordenara. Mas o Senhor não mandou ele ferir a rocha, mandou ele dar uma ordem para a rocha. Para ele falar com a rocha e que a rocha iria sair água. Ele não precisava espancar a rocha, não precisava fazer nada disso. Era apenas uma ordem.
E aqui, quando se fala ainda que aquela rocha tipificava Cristo, era como se ele estivesse indo contra a palavra do Senhor. Não obedeceu, não creu. Qual que era o problema de Moisés? Talvez porque o povo, a gente ficou até conversando aqui, a bispa e a Jaque, talvez foi porque o povo, Moisés estava cansado, o povo reclamando, até ele se deixou levar para uma situação. Só que nós temos que tomar cuidado, porque nós, independentemente, melhor dizendo, da tua unção, ou se você não tem unção, do teu relacionamento com o Senhor, você tem que entender o seguinte: nós não podemos se deixar ser levado por um ímpio ou por um outro irmão. Às vezes o irmão está num momento dele de fúria, ele não quer saber nada com Deus, e ele não pode influenciar as tuas decisões, os teus posicionamentos. Se o cara perdeu a cabeça, você pode perder a cabeça junto com ele. Então o que acontece aqui? Moisés vai lá e faz o quê? E fere a rocha. Sendo que a ordem não era essa. Por isso que eu falo que a gente tem que prestar atenção na palavra que está sendo ministrada e ouvir, né? Por isso que a gente, o que eu oro com vocês aqui toda vez no programa Luz da Palavra, diferentemente, logicamente, de um culto normal, né? Porque ali tem uma revelação, então a gente ora, a oração é diferente. E eu falo para vocês, Senhor, abre o nosso entendimento, que a gente possa entender a Escritura. Tira o comichão dos ouvidos, para que a gente consiga ouvir, entender. Eu oro toda vez com vocês. Precisa ficar cravado. Por quê? A sonolência, o cansaço e a dispersão tira a gente de entender aquilo que Deus tem para falar para a gente. Então, você foi na igreja lá, você é de outra igreja, foi lá na igreja. O pastor não orou para vocês, você fala, Senhor, tira a dispersão. Porque senão o WhatsApp vai te tirar, o Zap te tira uma concentração. Eu estava até brincando esses dias com alguém, não lembro quem que é. E eu falei, de fato, eu já passei uma situação onde eu falei para a pessoa, pelo amor de Deus, eu vim aqui para ouvir a palavra. Ou você ouve, ou você me deixa ouvir, então eu vou mudar de lugar. Por quê? Você vai para a igreja, eu, pelo menos, na minha concepção, eu fui lá para ouvir a palavra. Fui porque eu estava precisando de uma bênção, eu não lembro nem o que era a situação na época. Mas enfim, eu fui lá para receber a bênção, para receber a palavra. A pessoa fica conversando do meu lado, mexendo no WhatsApp, me chamando, desculpa, se você não quer prestar atenção, não foi para a igreja com esse intuito, senta lá no último banco, fica lá fora, sei lá o que você vai fazer, mas deixa outra pessoa que está lá. Então nós precisamos entender por quê? Porque eu estava querendo receber a palavra. Às vezes um minutinho que você virou para o lado para conversar com o irmão, você perdeu a bênção ou o raciocínio. Estava a palavra indo e o sacerdote ia liberar a bênção. Em função daquilo que ele ministrou, você perdeu. Aí você fica para a cara do outro com cara de ué, ou está conversando com você, vai saber o quê? Nada também. Então nós temos que prestar atenção porque as escrituras vão nos dar direção. Mas se uma coisa eu não prestar atenção, e aqui poderia ser até porque Moisés não prestou atenção direito, estava nervoso, não ouviu direito, que era para falar e não para ferir. Então presta atenção como que é importante. Amém? Vamos ler o versículo 12 e 13 aí. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não cresces, olha o que o Senhor, e aí já não dá para a gente falar que era o que o Senhor imaginou que aconteceu, não, porque aqui o Senhor está deixando. Quem é melhor do que o Senhor para saber o que aconteceu? E olha o que o Senhor fala com relação a ele. Olha essa situação, parecia um detalhe tão simples e tão bobo, mas não foi. Custou caro para ele, olha o que o Senhor fala. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis este povo na terra em que lhes dei. São estas as águas de Meriba, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor os santificou neles. Então o comportamento de Moisés aqui e de Arão não reflete a atitude de um homem, né, que reflete o amor de Deus aqui, porque não era para ferir. Deus tem tratado todo o povo com amor, mesmo com muitas situações que não mereciam. Moisés aqui não fez nada disso, né? E ele não creu na palavra de Deus, é o que está dizendo aqui, o que Deus acabou de falar, e por isso foi castigado como o povo, perdendo a oportunidade de entrar na terra prometida. Então o povo já tinha perdido a oportunidade. Lembram, aqueles acima de 20 anos não ia entrar ninguém na terra prometida. E agora, por um ato, como fez Moisés aqui, custou que a não entrada na terra prometida. Então, como eu falei para vocês aqui, parei um tempinho para explicar, às vezes um ato inconsequente, né, pode tirar a gente da nossa promessa. Ah, mas não tinha promessa? Tinha, mas eu perdi por quê? Porque eu, né, fiz algo que não agradou a Deus. Deus mandou ir por aqui, eu fui por ali. Então, logicamente, tem uma obediência, né? A gente não pode esquecer isso. Então a pessoa fala, ah, mas Deus me prometeu, eu vou viver. Vai viver. Pode ser que você viva com 1 ano, com 2 anos, pode viver com 10, por quê? Por falta do quê? Da obediência. Né? Deus tem para você, quer te entregar, mas a tua obediência não permite. Porque você não obedece, você não pega a direção,
Deus fala para ir para cá, você vai por lá. Aqui, Deus fala para você, fala, você quer ferir, você quer agredir. Deus fala assim, ó, fecha a boca, deixa que eu vou te justificar. Você quer se justificar. Aí se houve uma situação, você liga para a pessoa e vai falar um monte. A gente é ser humano. Nós temos que controlar e vigiar. Às vezes eu falo para a bispa, né? Hoje eu estava comentando com ela, às vezes eu estou olhando no Facebook e eu vejo umas postagens lá. Eu falei, meu Deus do céu. A minha vontade de ligar para a pessoa e falar, você serve a quem? A Deus mesmo ou você serve o capeta? Porque, pô, posta cada coisa, cara, coisa espírita, coisa de outra religião, de não sei o quê. O cara não fala que é servo de Deus, aí posta um negócio espírita, posta não sei o que lá. Olha, só falta postar e tem gente que até a imagem já postou. Então eu falo, mas que senhor você deve? Vamos lá na palavra. Aquele que serve a dois senhores, a um há de desagradar, o que diz o Senhor. E aí voltamos lá, vamos nos mandamentos. Adorar um único Deus. Adorar Deus sobre todas as coisas. Então, gente, olha, não é fácil. Mas a vontade que dá é, sei lá, ligar para a pessoa. Só que não é membro da igreja, pessoa que passa aí, assiste o culto, não vai. Às vezes a gente liga para a pessoa e fala, olha, toma cuidado, você postou sem perceber, não viu. Presta atenção. Então nós temos que tomar cuidado para a gente não ferir o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que olhar, mas vai postar um negócio, lê. Né? Aqui é a mesma coisa, ouve. Moisés não ouviu como deveria ouvir. Mostrou o quê? Uma incredulidade. Porque o que o Senhor falou para ele? Você não crê na minha palavra. Quer dizer, mostrou uma incredulidade. Moisés tinha uma caminhada maravilhosa, mas aqui se mostrou incrédulo. Por quê? Eu não vou dizer nem que é uma incredulidade, mas ele feriu a rocha quando a história não era essa, não obedeceu como deveria. Amém? Então, as águas de Meriba quer dizer contenda. Apesar da rebelião do povo, Deus foi santificado pelo milagre e foi glorificado, como o Senhor fala aqui, eu li para vocês. Amém? Moisés agora solicita a passagem por Edom. Vamos lá, temos tempo aí, pessoal. Enviou Moisés de Gades mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe assim, diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram do Egito e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. Então aqui Moisés manda mensageiro lá, contando um pouquinho da história dele. Olha, bem sabe quanto nós passamos, como nós sofremos do Egito, mas o quanto o Senhor tem nos abençoado, e eu quero pedir permissão para passar aqui pelas tuas terras aí. Presta atenção. O povo de Edom, quem que era o povo de Edom? Eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, estão lembrados? Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom contando o Senhor, contando o que o Senhor havia feito pelo povo, como eu acabei de ler para vocês, contando a história, e que eles queriam apenas passar pelas terras de Edom. Olha o que vem a resposta no versículo 17 e 18. Deixa-nos passar pela tua terra, não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que não saia eu a espada ao teu encontro. Bom, aqui, olha o que Moisés fala para ele, nós vamos passar, eu não vou passar pelo meio, eu não vou passar por onde tem a tua plantação, só quero passar pelo caminho real lá, cruzar aqui e passar pelo teu país. Não vou beber da tua água, não vou dar água para os meus animais, não vou fazer nada disso. Eu só quero única e exclusivamente passar pelas tuas terras, porque para a caminhada que eu vou, eu preciso passar pelas tuas terras. Olha a mensagem que ele manda para o rei Edom, que pela origem, sendo lá, vamos lá, de Jacó, da origem de Esaú, irmão de Jacó, povo de Deus, quer dizer, era para deixar facilmente eles passarem lá, o que não aconteceu. Moisés ainda se colocou numa outra condição que está escrito um pouquinho mais abaixo aí, na condição de pagar caso o gado tomasse água nas terras de Edom. Então, o que ele se coloca? Quando ele vê que o rei não concordou, ele fala, mas ainda se o gado passar e beber a água, por acaso, porque é uma coisa você fala para o camarada não beber água, ainda assim tem uns cabeças de vai é capaz de beber água. Mas imagine o gado. O gado, você não, por mais que você tenta conduzir lá, de repente, um escape e beber água. Se ainda isso acontecesse, ele se colocaria à disposição para pagar. Presta atenção. Mas o rei ainda assim não permitiu e saiu ao encontro do povo com muita gente e a mão forte. Aqui a palavra diz que ele saiu a mão forte mesmo, saiu ao encontro do povo hebreu, do povo de Israel,
para lutar, porque ele não ia permitir que o povo passasse por lá. Sendo assim, Israel se desviou e não passou pelo país. Então, aquela velha história, né? Um caminho, talvez uma viagem que duraria 2 dias, demorou muito mais, porque só ali perderam tempo, porque eles saíram ao encontro do povo de Israel e eles não puderam passar pela cidade, tiveram que passar por fora, dando uma volta muito maior. Então, olha aqui, sendo que o povo só queria passar uma boa e até se propôs a pagar, como Moisés falou. No meio do deserto, aparece sempre aquela dificuldade. E para quem está no deserto, sabe do que eu estou falando. Aparece dificuldade no caminho. Quem tem o espírito violento e que não se importa com quem está tentando sair dele. Aí é aquela hora que o inimigo aproveita, né? Sabe que está no deserto, ele quer mais é que você faça morada. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado quando estamos passando pelo deserto. Porque o inimigo, tudo que ele quer é que a gente faça morada lá. Que a gente more lá. E deserto, como a bispa sempre fala e a gente sempre ministra, é lugar para você se aprimorar, se capacitar, não faltou comida, não faltou nada, e o povo estava sendo habilitado, se transformando em grandes guerreiros, em tudo aquilo que nós vimos aí. Né? Só que acontece, às vezes, Satanás, nessas situações, ele quer fazer o quê? Quer que você faça morada lá para que você não viva aquilo que Deus tem para você. O que Deus tinha para aquele povo? A terra prometida. O que Deus tem para você? Tem a sua terra prometida, as suas bênçãos, as promessas que o Senhor já liberou sobre a sua vida, que já prometeu. E tudo que Satanás quer é inviabilizar para que você não viva. Né? Os edomitas foram um povo inimigo de Israel muito grave. Tanto que anos depois, quando a Babilônia, nós vamos ver isso lá, mas já estou adiantando para vocês aqui, invadiu Jerusalém, eles aproveitaram a situação para saquear a cidade. Quando a Babilônia invadiu lá para levar o povo, né, no cativeiro babilônico, que durou 70 anos, o que acontece? Os edomitas se aproveitaram da situação e entraram junto de Jerusalém para saquear a cidade. Então esse povo não era um povo qualquer, não. Eles não só nos deixaram o povo passar, e eram inimigos ferronhos do povo de Deus aí. Saquearam a cidade, mas a justiça veio através do profeta Abadias, que relata a punição que viria sobre esse povo. O profeta, quando você lê o livro lá de Obadias, você vai ver que o profeta relata a punição que viria para esse povo. Então, esse povo foi tanto inimigo do Senhor que é citado por 2 profetas, e eu vou citar o outro para vocês aí. Apesar da reconciliação entre Jacó e Esaú, o povo de Edom, sempre que tinha oportunidade de ajudar o povo de Israel, como era a oportunidade agora, não fez. Se levantava contra, sendo inimigo ferronho e implacável de Israel, ao ponto do profeta Obadias falar sobre eles, e mais, quando o povo ser levado como cativeiro, sendo levado para ser cativo, né, eles se aproveitarem da situação e saquear aquilo que o povo tinha, então, o inimigo realmente ferronho do povo de Deus. O profeta Ezequiel fala sobre a profecia contra Edom. Olha aqui, mais um profeta falando sobre a profecia contra Edom, esse povo que era tão inimigo, que é relatado pelo profeta Ezequiel, que seriam eliminados homens, animais e tornariam as terras em deserto. E eu lembro dessa passagem até porque eu ministrei num discipulado para o pessoal. Eu dei um discipulado sobre o livro de Ezequiel. E ele fala sobre alguns povos. Né? O Senhor dá um castigo para alguns povos que foram inimigos ferrões do povo de Israel. E os edomitas são os primeiros a ser citados lá. Porque a gente vê aqui, né? O povo só queria passar e eles não permitiram. Quando tiveram a oportunidade de ajudar o povo de Israel, não ajudaram. Pelo contrário, foram lá saquear. Então, é uma situação bem complicada aí. Depois aqui relata sobre a morte de Arão. Vamos ler aí. Números capítulo 33 vai falar também sobre a morte de Arão, tá, pessoal? Partiram de Gades e foram ao Monte Or, que ficava na fronteira de Edom, segundo os estudos ali, ficava nessa fronteira aí, tá bom? Vamos ler o versículo 24 a 26 aqui que diz. Vamos lá. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meriba. Tá vendo aqui, ó, junto com Moisés lá? Ele também feriu, assim como Moisés, né, conivente ali, feriu a rocha, e por isso não vai entrar na terra prometida. E a gente viu que somente dessa leva toda aí, somente Josué e Caleb. E olha aqui a situação que acontece aqui, né? Isso custou, tanto custou, que aqui ele não vai entrar na terra prometida. O Senhor anuncia que vai recolher ele. Depois, despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido
a seu povo e aí morrerá. Então aqui que o Senhor dá de orientação, vai lá, né? Eu vou recolher Arão. Veja que o Senhor sempre trata com o sacerdote, nada é em oculto, nada. É por isso que a gente fala. Às vezes você fala assim, poxa, mas como que Deus fala com você? Como que Deus fala com todo mundo e não fala com você? Olha, como Deus vai falar com o sacerdote. Você está debaixo de uma igreja, de uma cobertura. Se você está ali seguindo bonitinho, pode ter certeza, se Deus está dando a direção, vai dar para o sacerdote vai te passar. E aqui o Senhor foi falar com Moisés aquilo que faria com Arão. Né? Não ia pegar Moisés de calça curta. Falou para Moisés, olha, Arão me desobedeceu, e quando ele disse, eu vou recolher ele. Tira as vestes sacerdotais dele e passa para Eleazar, que é filho dele. Ou seja, passando aquilo que era, né, a autoridade máxima como sacerdote era Arão, passa agora a ser do filho dele, Eleazar. Amém? Partiram então de Gade e foram para lá. Assim fez Moisés tudo conforme ordenara ao Senhor, e Arão morreu e o povo chorou por 30 dias a sua morte. Logicamente, não estava morrendo qualquer um. Talvez de todos que morreram até então, Miriam morreu, logicamente fez falta, mas Arão, desde o começo, quando Moisés chegou, porque Moisés falou que não tinha dificuldade para falar, pediu para que viesse alguém, para que o Senhor mandasse alguém, mandou justamente Arão para ser o intérprete dele, o interlocutor aí. Né? Então, Arão tinha um papel fundamental na história do povo de Israel. Né? Passou boa parte do tempo aí com Moisés enfrentando essa batalha, enfrentando o povo murmurador. E eu vou falar para vocês algumas marcas de Moisés, de Arão, para a gente finalizar aí, já são, né? Não dá para a gente entrar no outro capítulo, deixa eu ver o capítulo. Não dá, mas eu vou relatar para vocês aqui algumas das situações. Arão falou a Faraó em nome de Moisés. Então aqui a gente viu um fato importante na vida de Arão. Arão, como eu disse para vocês, era um interlocutor ali, ele falava com o Faraó, né? Moisés falava com ele e ele dava sequência. Lança aqui, faz isso, faz assado. Moisés falava e ele fazia. Sustentou os braços de Moisés naquela guerra contra Amaleque. Lembra? Que os braços de Moisés começavam a descer, quando abaixava o povo perdia, quando levantava o povo ganhava. Estão lembrados dessa passagem? E Arão estava lá também, junto com outro camarada, segurando os braços de Moisés, que estava pesado, não estava fácil, para poder ter vitória. Então, peça fundamental aí também, né? Viu a glória de Deus? Várias vezes viu a manifestação da glória de Deus. Vezes até que o Senhor falou tete a tete com ele. Porque a gente viu que sempre o Senhor falava com Moisés, mandava Moisés falar a Arão. Mas viu algumas situações onde o Senhor falou diretamente com ele, inclusive quando a situação com Miriam e ele lá, que o Senhor foi lá e chama todo mundo para fora e fala com eles. E honrou Arão muitas vezes aí. A gente viu há pouco, eu falei para vocês hoje, falando do que nós ministramos na segunda-feira, fez o portão dele florescer, ou seja, mostrar que ele era aquele que o Senhor tinha escolhido, e coisa e tal, como sacerdote, né? Pecou contra Deus ao fazer o bezerro de ouro, e a gente viu. Enquanto Moisés, estou lembrando, só faz um tempinho que a gente ministrou, lá em Êxodo, quando Moisés sobe lá no Monte Sinai para pegar as tábuas da lei, o povo começa a pressionar ele, e Arão se deixa levar pela pressão, e aí 40 dias, que ele imaginou, meu irmão já assumiu, né, que 40 dias lá em cima sem comer, o que ele fez lá em cima, né? Deve ter acontecido alguma coisa. E o povo pressionando, eles fazem um bezerro de ouro, precisava de alguma coisa para adorar. Tinha uma história do povo egípcio, né? Tudo aquilo que o povo egípcio fazia, o povo tinha, né, em mente aquilo que na cabeça deles funcionava o povo egípcio, e provavelmente por conta disso. Mas enfim, isso foi uma das marcas ruins aí de Arão. Fez o bezerro de ouro. Isso foi uma marca ruim, mas teve as marcas boas, como eu falei para vocês. Foi escolhido para fundar uma família sacerdotal. Então, isso por si só já fala que o Senhor separou ele para um grande camarada, né? Não só foi o sacerdote, como colocou os filhos dele. Os filhos deles erraram, né? Dois deles, mas enfim, a família dele foi uma família sacerdotal. Então, função principal ali dentro do tabernáculo. Não era qualquer um, pelo contrário. Amém? Se levantou com Miriam contra Moisés. Isso é uma parte triste aí, né? Se deixou levar pela conversa de Miriam. E aí o que acontece? Se levantou contra Moisés, mas logo de imediato o Senhor veio, puniu Miriam. Ele rasgou as vestes, entendeu, se arrependeu, viu que o que estava fazendo realmente não fazia sentido, né? E passou 40 anos como sacerdote aí, 40 anos da sua vida como sacerdote, ajudando o povo, ministrando o povo, sendo o braço direito de Moisés. Seu pecado em Meriba, de ferir a rocha, tirou o direito de entrar na terra prometida. Então aqui um pecado que foi, aqui custou um pouco mais, porque poderia estar juntamente com Josué e Caleb lá entrando na terra prometida, e não entrou, justamente por conta disso. Poxa, mas segundo os estudos, ele teria vivido aproximadamente 123 anos.
Com 123 anos, o cara ainda ia chegar na terra prometida. Ué, Caleb entrou lá e a palavra diz que ele tinha o mesmo vigor de quando ele recebeu a promessa. 40 anos depois, o cara está com o mesmo vigor. Então Deus não ia colocar o camarada para entrar lá e não dar vigor para ele viver na terra prometida. Vou te dar a terra prometida, mas não vou te dar saúde para você viver na terra prometida. Essa é a diferença, aliás, pessoal, vamos encerrar aqui, né, capítulo 20 aí. Essa é uma diferença muito grande que as pessoas confundem, né? Às vezes você fala assim, pô, você olha o ímpio, a gente estava comentando ontem sobre isso também, que às vezes as pessoas olham muito o ímpio, o ímpio está feliz, o ímpio isso, o ímpio tem dinheiro, o ímpio... É uma falsa, né? Você está viajando na maionese, como diz o ditado mundano aí. Então, o que acontece? Às vezes, o camarada está lá, mas não tem a saúde que precisava. E essa é a diferença do servo de Deus. Às vezes, quando o Senhor te colocar na mesma condição que você acha que o cara está numa condição maravilhosa, Deus vai te dar, às vezes, pode ser até não ser a mesma condição financeira que ele, mas vai te dar saúde para você viver, vai te dar uma condição para você viver aqui, tudo aquilo. E não adianta o camarada ter toda a fortuna do mundo e não ter saúde para viver. Que graça que vai ter? O cara ser rico não pode viajar, não está amarrado numa cama, o que vai adiantar? Então, tem algumas coisas, alguns tesouros que nós precisamos entender. E a nossa maior riqueza, evidentemente, é a nossa comunhão com o Senhor, né? Que nos dá vigor, como deu para Caleb, para chegar lá e ainda viver e aproveitar tudo que aproveitou. Então, misericórdia, né? Vamos dar para a gente comparar aí com o ímpio, né? Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Terminamos então o capítulo 20, né? Então na sexta-feira a gente vai capítulo 21, aí vamos ver se a gente consegue chegar até o 25, 26, se der na sexta-feira, amém? Glória a Deus. Vamos orar, encerrando por hoje, né? Glória a Deus aí, hoje depois a gente avançar um pouquinho, entender um pouco mais aqui. Hoje o assunto foi bem importante, né? Custou aí Moisés e Arão a entrada na Terra Prometida. Então, talvez algumas pessoas não conseguiam compreender, não tinham compreendido ainda o porquê que Moisés não entrou na Terra Prometida, não deixou de ser que ele era Moisés. O Senhor não deixou de ter o amor que tinha por ele, tanto que o camarada viveu, meu. Você imagina, só ó, que ele ficou no deserto, antes ficou 40 anos, quando ele saiu, casou com Zíbora e depois tal, ficou 40 anos lá, sendo aprimorado, cuidando de ovelhas, enfim, em Midian. Depois ele volta e vive mais 40 anos no deserto, então 80 anos aí que o Senhor, né? Cuidando dele, sofreu com ele na sarça ardente, quer dizer, teve uma vida tranquila, foi criado num palácio, não passou fome, como talvez alguns hebreus passaram, não comeu só o rabanete lá, aqueles negócios, teve uma alimentação diferenciada, teve um estudo diferenciado, Deus preservou, Deus falou diretamente com ele, Deus falava com ele, toda a direção dada para o povo vinha por ele, só que o que custou para ele aqui realmente foi não entrar na Terra Prometida. Então hoje, o assunto dessa noite, de hoje, do programa de hoje, foi bem importante, porque fala de Moisés e Arão aí, situações importantes aí. Amém? Glória a Deus, vamos orar, pessoal, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite abençoada que o Senhor nos preparou, por essa ministração, Senhor, em nome de Jesus, que possamos compartilhar, Pai, com os nossos amados, com os nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita cada um que recebeu essa palavra, cada um que esteve nesta 1 hora, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. E aonde chegar esse vídeo, chegar este programa hoje, Senhor, que leve cura e libertação, Pai, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer na vida de cada um, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a tua terra prometida. A igreja aqui te ama. É isso aí, pessoal. Um beijo grande, muito bom estar com vocês aí, bom demais. Um beijo grande e até amanhã cedo. E não se esqueça, sexta-feira nós temos encontro marcado aí para a gente continuar o livro de números aí. Vamos terminar na semana que vem, provavelmente na quarta-feira. Amém? Um beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. O Facebook, sempre vocês querem ficar aqui, eu fico mais um pouquinho.